Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Continuando o texto, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Eu não vou ler o verso 28, porque é uma transição que nós estudamos hoje de manhã para o capítulo 13, que é uma outra ideia que vai ter. Aqui finaliza uma sessão. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor. Pai, pedimos, fala conosco, Pai. Nós necessitamos
ouvir a tua palavra. Silencia o nosso pensamento. Silencia tudo que é contrário ao Senhor nesta noite, Pai. Dá-nos, ó Deus amado, a disponibilidade para que a tua palavra seja aplicada nos nossos corações, mas também que ela venha mudar os nossos conceitos, venham também transformar, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos ter, Senhor, a mente de Cristo, mas também que possamos ter temor do Senhor e que possamos também, Pai, aprender no nosso dia a dia a importância da sua palavra. Fala com a tua igreja também, Senhor. Eu sei que o teu Espírito habita nesse lugar. Eu sei que a voz do Senhor troveja como a voz de muitas águas. Por isso, então, Pai, que o Senhor, pelo seu Espírito, possa agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos falar nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você sobre a providência da oração. Você talvez possa perguntar, como que há providência da oração se um dos discípulos morre? Tiago. Né? Mas eu quero dizer algumas coisas interessantes nesse texto, antes de mais nada. Eu quero dizer que o anjo foi enviado por Deus. Eu quero dizer para vocês também que há uma igreja que orava. Mas a igreja de Atos, ela precisa ser um modelo para nós. Nós gostamos do livro de Atos somente daquela parte onde se distribuíam os alimentos e o povo tinha tudo em comum. Mas a mesma igreja que distribuía tudo que tinha em comum, a mesma igreja que partilhava da palavra, é a mesma igreja que também, em meio aos sofrimentos, acreditava na providência de Deus. Se você ler comigo Atos do capítulo 1 ao capítulo 12, alguns cenários são interessantes para nós repensarmos nesse texto. O primeiro deles é que, desde o início da igreja, a igreja nasceu sob perseguição. No capítulo 4, o sinédrio judaico mandou prender os apóstolos, Pedro e João. Se fosse hoje, ele estava com problema, esse Pedro, porque já tinha tantas passagens lá pela polícia lá da judaica. Em Atos capítulo 3, eles foram ameaçados por causa da cura de um paralítico e o habeas corpus que foi conseguido era o seguinte: você está livre desde que pare de pregar o nome de Jesus. Pedro falou que não. Ele não negociou com autoridade nenhuma. E ele continuou pregando o evangelho. E a igreja crescia. E Deus dava provisão para a igreja crescer. Mas também, em Atos capítulo 5, novamente mandam prender os apóstolos e os lançou numa prisão. E novamente o anjo do Senhor, enviado por Deus, foi lá e o livrou. Mas aí o problema não parou. Porque também quando não tem um problema externo, existe também um problema externo. E no capítulo 6, numa tentativa diabólica, um casal influenciado por Satanás invade a igreja do Senhor para paralisar a obra de Deus. Quando eles não comungam da mesma fé e do mesmo pensamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, uma nota de rodapé. Enfrentar o problema externo é muito bom. Porque tem a providência de Deus, mas enfrentar o problema externo é muito mais sério, porque você tem que tratar do pecado. É só você ler a história de Neemias, dos opositores que se apresentaram diante dele, Neemias capítulo 6, o trio do inferno, Tobias, Sambalá e Gesem. Mas Neemias venceu com a providência de Deus na oração. Mas voltando para o texto agora. O sinédrio judaico se levanta. O casal lá se levanta. Mas não para por aí. A igreja continua orando a Deus, continua buscando a Deus e continua pregando o evangelho. Aí, em Atos capítulo 7, acontece um trágico, o primeiro mártir da igreja, Estevão. Porque ele estava pregando o evangelho e ele morre. Mas ao morrer, ele dá glória a Deus, tributando a isso por causa da providência de Deus. Parece loucura.
Mas o evangelho não é uma compreensão racional, não é uma filosofia racional, é fé. Estevão morre, mas ele morre e aparece um outro para dar continuidade aos problemas externos, Saulo de Tarso. Mas esse, graças a Deus, se converte ao Senhor Jesus, é convertido pela obra de Deus no caminho de Damasco, e a igreja passa a ter aparentemente uma paz, porque o maior perseguidor se converte. Graças a Deus. É assim que Deus faz com aqueles que se opõem a Ele. Ou são devastados da terra, ou são transformados pelo Evangelho. Amém? Mas em Atos capítulo 2 encontramos uma outra tentativa de deter o avanço da igreja. Como veremos, uma nova onda de perseguição estava relacionada com a expansão do evangelho entre os gentios. Um apóstolo foi martirizado. Nós vimos aqui que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja e maltratar. No verso 2 diz que ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Um foi martirizado, o outro foi preso. O propósito único do inimigo em cada época é silenciar a voz do evangelho. No entanto, apesar da perseguição promovida por Herodes, as portas do inferno não foram capazes de deter o avanço da igreja primitiva. E nós lemos isso hoje estudando em Mateus. Não é? Aquele divisor de águas no livro de Mateus, em que Jesus fala que as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu insisto muito nesse assunto, às vezes parece ser repetitivo, mas é porque no século 21, eu não sei porquê, que diante de tanto conhecimento que nós temos, nós muitas das vezes, em vez de avançar com o evangelho, recuamos. Porque para mim foi uma tristeza em ver personagens ligados ao Evangelho, homens de Deus, negociando para que algo não acontecesse contra a igreja. Isso é uma tristeza que eu carrego. É uma frustração. Acho que você deve saber bem o que é. Mas voltando aqui para o texto, veja que essa família de Herodes, esse personagem aqui é muito interessante. A família de Herodes é bem conhecida na Bíblia pela sua perversidade. Não é? Olha só, foi Herodes o Grande que quis matar Jesus quando ele nasceu. Mateus capítulo 2, verso 1 ao 18. Depois você lê lá na sua Bíblia, esse Herodes, ele ficou assim, com aquela falsidade. Sabe aquela falsidade? Vai nascer um menino, eu quero ver esse menino, eu quero adorar o menino. Mas não, ele queria matar. E pela providência de Deus, José vai para o Egito. E ele manda matar, exterminar aquelas crianças lá. Perversidade, é um homem mau. Foi por causa do seu filho, Herodes Arquelau, que José levou a família para o Egito. Mas também foi por causa de Herodes Antipas, o outro filho de Herodes, o Grande, que mandou degolar João Batista. Está lá em Mateus. Por quê? Porque esse daqui, mais pervertido ainda do que o pai, vai e tem relações sexuais ilícitas e toma uma mulher errônea, faz um complô lá, ajunta um casamento, e aí João Batista denuncia aquilo, e ele vai para a prisão. E esse Herodes aqui, filho das trevas, manda matar João Batista. Com a expansão do reino, o reino das trevas, aliás, o império das trevas, se coloquem sempre em oposição a esse avanço. O texto que nos ensina, diante das circunstâncias, qual deve ser nossa atitude, irmãos? Diante de uma situação como essa, de uma perseguição que se levanta contra a igreja de Deus, contra o avanço do evangelho, qual deve ser nossa atitude? De acordo com o teólogo Warren Weisberg, Atos capítulo 2 mostra algumas garantias, e eu quero, em cima disso, quero pensar com vocês 3 coisas que esse texto nos ensina. A primeira delas
eu quero mostrar para vocês que Deus, diante dos problemas, Ele vê as nossas provações. Em Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte, acompanhe comigo na sua Bíblia. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. A igreja estava passando provação. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados de cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele queria promover uma carnificina ali, começando com Pedro. Então, diante disso, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus vê as nossas provações, Deus vê as nossas lutas, Deus vê o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração, Deus está vendo a nossa lágrima. É por isso que em Apocalipse tem uma promessa que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É uma garantia de que Deus vê as nossas provações. Paulo escreve também dizendo que as nossas leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É uma garantia de que Deus nos sustenta diante das provações. E não é fácil passar por provação. Eu digo isso para você, porque eu já passei e passo. Eu me converti perto, acho que dos 22 anos. Não faz muito tempo. Mas quando eu me converti foi uma batalha. Porque eu tive que enfrentar os mesmos caminhos que quando eu não era cristão. Sabe aquela noite de devassidão, de bebida, de drogas, de tudo que não presta. Eu tive que enfrentar isso. E diante daquelas provações, não tinha ninguém para me socorrer. Não tinha ninguém para chorar comigo. Mas foi diante do trono da graça que eu superei. Eu trabalhei aqui em 1997 no jornal chamado Diário da Amazônia. Até hoje ainda tem esse jornal. E ali eram as noites de farra, de tudo que não prestava naquele jornal. E quando eu me converti, a primeira coisa que me falaram, você vai aguentar? Você vai dar conta? Teve um que falou assim, eu te dou um mês. Até o pastor que me batizou não acreditou em mim. Graças a Deus. Mas Deus estava vendo a minha provação. E aqui, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando a cabeça de Pedro, ao ver Tiago sendo degolado, e saber que ele pode ser a próxima vítima. Qual é a reação dele? Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Então, nós observamos que diante dessas provações, Herodes levanta uma perseguição, há uma perseguição religiosa aqui, porque no verso 3, os judeus, Herodes fez isso, um complô político-religioso, porque isso ia agradar e isso ia aumentar a popularidade dele diante dos judeus, porque a ideia dele, além de matar Tiago, era entregar Pedro para os judeus. Faça um banquete dele, talvez era essa a intenção. Está aí agora. Mas tem a providência de Deus. Porque a providência de Deus, irmãos, não é fácil de compreender. Ele mandou matar Tiago. Eu acredito que foi a providência de Deus. Assim como ele livrou Pedro, também foi a providência de Deus. Mas também, além de uma perseguição, eles queriam também perseguir os discípulos. Isso era uma forma, né? Prender Pedro significava o quê? Enfraquecer o grupo. Ele era o líder, praticamente.
Ele que tomou a frente no seu discurso no Pentecoste, depois na evangelização, na expansão do cristianismo em Samaria, na Judéia. Ele foi até mesmo lá na casa lá de Cornélio, contra a vontade, mas foi, porque ele ouviu uma voz de Deus, mas ele foi. Mas aqui, irmãos, o Herodes Agripa, né, além de ter feito todas aquelas coisas que eu comentei, de maltratar os cristãos, ele queria também acabar com a maneira certa, matando Pedro. E a única resposta para entender esse quebra-cabeça é: diante dessas circunstâncias, podemos confiar na vontade soberana de Deus? Né? Podemos confiar que a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas? Podemos. Porque Deus vê as nossas provações. É bom saber que por mais difíceis que sejam as provações, ou por mais decepcionantes que sejam as notícias, Deus ainda está sentado em seu trono e ainda está no controle de todas as coisas. Talvez nem sempre compreendamos os seus caminhos, mas sabemos que a sua vontade soberana é o que há de melhor. Deixa eu dizer de novo para vocês, talvez é difícil de entender, mas Deus ainda está sentado no seu trono, Ele ainda governa todas as coisas. Foi isso que Ele falou para Daniel. Foi isso que Ele falou para Abacuque. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Foi isso que Pedro talvez ficou ali quieto, algemado, confiante, porque ele sabia que a vontade soberana de Deus ia prevalecer. Primeira lição para nós é que Deus ouve as nossas provações. Deus vê as nossas provações. Deus vê a sua provação. Deus vê o que você está passando. Deus vê o que nós passamos. Mas a segunda lição para nós nesta noite, que esse texto nos ensina, é que Deus ouve as nossas orações. Vamos ler aqui, verso 5. Esse verso 5 é fundamental para nós entendermos, porque diz o seguinte: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte dele, por parte da igreja a favor dele. Havia oração na igreja. E aí, irmãos, olha só o que acontece. A situação parecia desesperadora com a prisão de Pedro e os cristãos sem esperança. O que essa pequena igreja poderia fazer contra esse poder armado que estava se levantando? Não foram para as ruas fazer revolta, não fizeram baixo-assinado reivindicando seus direitos, não apelaram para autoridade nenhuma. É isso que eu me conforto no texto. Se fosse hoje, sejamos sinceros, faça uma reflexão. Se fosse hoje, querem fechar as igrejas de Rondônia, qual vai ser a nossa atitude? Ir para as ruas, fazer baixo-assinado, usar as redes sociais, fazer manifesto cristão, ir para a porta do Congresso, nós temos direito de culto. Seria essa a nossa atitude? Sejamos sinceros. O que é pior? Um rei como esse, Herodes, influenciado pela liderança judaica, naquela época, o seu poderio armado, ou hoje? Eu não sei o que é pior, mas acho que ver um dos discípulos morrendo já causa desespero e o outro preso, era para entrar em negociação aqui. Mas Pedro, olha a atitude de Pedro. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro
dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eu não sei, mas eu acho que tinha aqui uns 16 soldados, porque a linguagem romana, né, sobre essa questão da escolta de 4 soldados cada uma, eu acho que dá uns 16 soldados. Eu acho que uma escolta é 4 soldados, mais ou menos. 3 ou 4, não lembro. Mas digamos que tem ali 16 soldados para uma pessoa. Mas depois, Herodes, tão desconfiado ainda de que poderia acontecer um montim, de que poderia acontecer alguma coisa, uma revolta, aparecer ali alguém, de repente o Matias lá, que era do Partido Revolucionário, e aí de repente Mateus, que era da centro-direita, e não sei mais o que, poderiam armar um montim ali, mas aí de repente ele, além de colocar soldados, 16 soldados assim, ou 20 soldados, eu não sei, mas além de colocar pessoas vigiando, amarra ele bem acorrentado, ainda coloca sentinelas em cada canto da cadeia. Eu me livre. Era para Pedro ficar desesperado. Mas ele fazia o quê? Dormia. Acho que ele estava cantando lá, né? Seja bendito o Cordeiro. Então ele estava cantando. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Ele estava confiante de que Deus ouve as nossas orações. Porque o texto que Lucas narra aqui, ele coloca bem claro. Pedro estava preso no capítulo 5, guardado numa prisão, mas a igreja estava orando. Interessante que eles não fizeram absolutamente nada. Não foram pedir ajuda externa, eles só foram pedir ajuda do alto, da onde vem, é do Senhor que vem, como diz o salmista, ao Senhor eu ergo a minha voz, ao Senhor eu clamo a Ele dia e noite. Não quero desanimar você, pode fazer suas manifestações, mas só não deixe se influenciar por isso, porque isso é uma vergonha. Falo com letras grandes. Porque é você deixar de confiar na autoridade de Deus. Porque é Deus quem vai punir aqueles que se levantam contra Ele. Porque foi assim que Ele falou para Faraó, para Moisés. Moisés, vá lá, porque Ele vai saber quem eu sou. Não negocie não, Moisés, não tenha medo. Eu vou fazer com o Faraó, para que ele veja a minha autoridade. Porque Deus nunca abandonou o seu povo no decorrer da história. Talvez Pedro estivesse lendo isso lá, acreditando na providência de Deus. Mas tem mais. As palavras, havia oração incessante, constitui o ponto central dessa história. Já foi dito que não devemos subestimar o poder de uma igreja que ora. E aí, irmãos, tinha um livro que eu e você deveríamos saber de capa a capa. O livro não tem nem 100 páginas ou 200 páginas. Dr. E.M. Baldes, um pietista, não pietista, pelo amor de Deus, um pietista do século XVII, um homem de Deus. Ele falou o seguinte: enquanto o homem corre atrás de métodos, Deus está procurando homens que se dobrem diante dele em oração. E.M. Baldes, interessante que ele fala o seguinte: olha, não corra atrás das estratégias para fazer uma igreja caminhar, busque a resposta em Deus em oração. Se você quiser, eu te empresto. Você lê ele, você fica assim, fascinado, porque ele só fala disso.
E a frase que me marca é essa: o homem procura métodos, mas Deus procura homens que orem. É isso que nós temos que fazer. É aprender a orar de verdade. É diante das circunstâncias, você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e colocar a sua petição a Deus. Não devemos subestimar uma igreja que ora. Olha só que interessante. 4 coisas eu quero destacar com você aqui, nessa passagem, no verso 5. A quem dirigimos a oração? E assim Pedro estava guardado na prisão. A quem dirigimos a oração? Diz lá, mas havia oração incessante a Deus. Devemos dirigir a nossa oração a Deus. Quem são aqueles que oram? A igreja. Como eles oram? De forma incessante. Né? Tem até aquele corinho bem antigo do Vencedores, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Bem antigo do Vencedores. Mas, e para quem eles oram? A igreja ora por aqueles que precisam. Eles estavam orando por Pedro. Eles estavam clamando a Deus por Pedro. Eles queriam que Deus atendesse a oração, mas eles não queriam: eu determino que o Senhor mande soltar Pedro. Não, eles estavam orando: faz a tua vontade, que é soberana, que é perfeita, que é majestosa. Interessante. A quem dirigimos nossa oração? A quem são aqueles que oram? Por quem eles oram e como eles oram, não é? De forma incessante. Eles não desistem de orar, eles não duvidam, nem se cansam. A oração deve ser feita em todas as circunstâncias. A oração deve ser motivo de unidade para a igreja. A oração deve ser dirigida incessantemente a Deus. Na continuação da narrativa, uma série de coisas acontece através da intervenção de Deus. Olha só que interessante. A partir do verso 7, depois que Pedro está bem guardadinho ali, porque ali era impossível, ele estava no Alcatraz, não tinha como sair, era impossível. Podiam fazer montinho, podia chamar o Missão Impossível, mas aqui não tinha como ele sair, humanamente não tinha, porque eram 16 soldados. Ainda tinha os sentinelas guardados de um canto para o outro, bem armados, uma escolta bem planejada. Talvez eles treinaram com a SWAT, eu não sei. Mas uma coisa, eles não sabiam: que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí, no verso 7 acontece o seguinte: eis, porém, que sobreveio um anjo de quem? Lucas coloca bem claro isso aqui para não confrontar um pensamento gnóstico, né, de que nós temos um anjo. É tanto que lá depois a própria igreja estava achando o seguinte: não é Pedro que está lá na porta, é o seu anjo. Não, foi um anjo do Senhor. Interessante isso, né? Mas aí continua a narrativa. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Uma nota aqui, irmãos. Pedro tinha esses problemas também de duvidar das coisas de Deus, não era? Porque ele já estava acostumado anteriormente em algumas questões. Nós precisamos, de vez em quando, estar sendo polidos, estar sendo tratados sobre as coisas que Deus faz. Porque ele acreditava que Jesus era o Messias, mas quando Jesus falou que ia para a cruz, ele falou: de jeito nenhum. Que isso? Depois o Pedro está lá, vendo, tendo uma visão. Ele tinha esses problemas, né? Precisava consertar um pouco a teologia dele aqui, estava um pouco distorcida, mas tudo bem. É interessante que ele olhou, ele viu aquele negócio do anjo, ele achou que estava tendo uma visão igual a de Cornélio.
quer ter sempre a mesma experiência. Não, Deus age de formas diferentes. Não é? Ele estava lá pensando o seguinte: será que eu estou tendo a mesma visão lá dos porcos, lá daquele negócio nojento e tem que comer? Mas não, aqui era real. Aqui era Deus estava agindo. Deus estava silenciando aquelas potestades ali. Deus estava silenciando aquelas autoridades. E diz o seguinte: depois de terem passado a primeira, olha só, que interessante, ele passa de novo, pelos próprios inimigos. A primeira, a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo afastou-se dele. Então Pedro, caindo, se diz: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Lembra do primeiro ponto? Deus vê as nossas provações. Você viu que havia uma expectativa para fazer dele um espetáculo. A estratégia de Herodes era uma estratégia fulminante, era acabar com Pedro, porque entregando ele ali poderia fazer a festa. Mas olha o que Deus faz. Deus rompe. A primeira coisa que Deus ali já faz, não é? E Pedro tem uma reação fantástica, porque ele vê que Deus estava na solução divina. Que Deus estava solucionando os problemas. Pedro vê que há uma solução de Deus em meio à crise. Porque Deus ouve as nossas orações. Mas também tem mais. Na solução divina, os cristãos são libertos, como aconteceu com Pedro. Na solução divina, os homens são instrumentos. Você vê que não é Pedro quem dá ordem ao anjo, é o anjo enviado por Deus. Porque eles são ministros, diz lá em Hebreus, para o quê? Para o nosso bem. Viu? Mas também tem mais. Pedro também reage, ele acorda. E aí, irmãos, acontece algo fantástico. Ele vai contar isso para a igreja. Ele sai dali e vai diretamente, né, para a igreja. O verso 12 diz o seguinte: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Marcos estava trabalhando na obra, onde muitas pessoas estavam o quê? Congregadas e oravam. Novamente, a transição do 5 para o 12, a mesma ideia. Eles estavam orando e congregando. Perceberam isso? Eles não só estavam orando, eles estavam também congregando. Significa que eles estavam cultuando. Em meio às crises, irmãos, não devemos deixar de cultuar a Deus. Eu sei que está essa onda aí pegando todo mundo, né? Do corona, do carona, de tudo que é ona, vírus. Mas também, irmãos, pecado mata. Coronavírus mata, temos que prevenir. Mas também dengue mata. Doença do coração também mata. Suicídio também. Tem pessoas se suicidando e não é um vírus, é uma doença. A igreja estava congregando. Eu sei que tivemos que prevenir, né, ter cuidado, mas irmãos, é porque eu não sou apocalíptico dessa teoria aí do que pregam. Eu sou um amilenista moderado, e sei que tudo isso também faz parte das Escrituras. Ou não? Porque no Apocalipse está dizendo, nos últimos dias. E quando começou os últimos dias? Desde a queda. Então nós estamos vivendo a qualquer momento. Qualquer momento. Temos que ter cuidado, né? Aí os sanitaristas, os médicos e etc. e tal.
mas também temos que ter cuidado com as nossas vidas. Também é importante. E a igreja aqui é fantástica, porque quando Pedro chega lá, Pedro vê um povo, sabe o quê? Cultuando, não é? Um povo que estava lá celebrando a Deus. E aí, irmãos, algumas coisas acontecem que é fora do normal. Por exemplo, a menina lá vê a voz de Pedro, ela fica tão alegre que volta para dizer, Pedro está lá fora. Eles oravam tanto que nem acreditavam que estavam orando e que Deus poderia providenciar. Já viram isso? Já orou e não acreditou? Eu já. Tenho que ser sincero, né? Você ora por um negócio, vou orar só, porque fica até mesmo meio religioso, né? Tem que orar, né? Mas olha só, a menina lá foi lá e falou, não, ó, é Pedro mesmo. E a satisfação da igreja, mesmo diante da dúvida, não, ela não está louca, é Pedro mesmo. Não é? É o anjo, a menina ficou até mística, é o anjo dele, olha. Aí as pessoas pegam esse texto, aí fala, tá vendo? Todo mundo tem um anjinho, né? Tem não. Isso aqui é perigoso. Mas aí é corrigido. E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isto aos irmãos, e saindo foram para o outro lugar. Uma coisa interessante que Pedro faz, ele continua testemunhando do que Deus realiza. É importante isso, irmãos, testemunhar do que Deus faz. É por isso que uma das palavras do livro de Atos é testemunha, é testemunhar. Testemunhar de Deus, testemunhar de que Deus faz, testemunhar de que Deus aí governa esse universo, de que diante da calamidade, que diante do caos, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele cuida, Ele preserva. E Pedro faz questão de falar isso, de testemunhar isso para a igreja e de testemunhar isso para os discípulos. Mas tem uma outra coisa. A primeira é que Deus vê as nossas provações. A segunda é que Deus ouve as nossas orações. Mas a terceira coisa, irmãos, é que Deus lida com os nossos inimigos. Sabe quem vai punir os nossos inimigos? É Deus. Sabe quem puniu o Faraó? Sabe quem puniu Nabucodonosor? Sabe quem puniu o Império Romano? Foi Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que não façam, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque, porque Deus pune. Ele é reto, mas também Ele é juiz. Ele é Senhor, Ele é santo, mas Ele é justo. Até nas coisas pequenas que achamos bobas, como por exemplo Acã. O povo estava vindo de vitórias, o povo estava conquistando com Josué, né? Lutando, guerreando, Josué dando um trabalho enorme ali para levar aquele povo, por causa da promessa dele, mas aí eles chegam no lugar e subestimam as coisas de Deus, e Acã fala o seguinte, eu vou pegar essa capa, ela é bonita, dá para ir de moto lá para o Peru, ela é bonita essa capa, de moto, já pensou, né? Tudo arrumadinho. Mas o que aconteceu? Ele foi punido. Um outro também que queria pegar a mão na arca lá, que eu esqueci o nome, com Davi lá, eles estavam celebrando, cantando, e aquela alegria toda. Mas ele não podia fazer aquilo e fez, foi punido. Na história, também homens governantes que se levantaram contra as coisas de Deus se deram mal. Por isso, irmãos, que diante das provações que eu falei agora há pouco,
nós precisamos confiar na justa providência de Deus e no seu justo juízo com as coisas. E aqui a terceira coisa é que Deus lida com os nossos inimigos. Olha só o que acontece. Quando amanheceu, verso 18. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados. Claro, tinha como, né? Ninguém morreu, nenhum soldado foi ferido. Não tinha nada. Não teve manifestações, não teve passeata, não teve baixo-assinado, ninguém recorreu ao STF. E aí, sobre o que teria acontecido com Pedro, Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse pena de morte. Até entre o império das trevas, eles se matam, você viu? Por isso que não precisamos. Deus quem vai cuidar. Até entre eles vão se matar. Podem fazer baixo-assinado para não ter culto. Pode fazer o que for. Pode fazer qualquer coisa. Entre eles mesmos vão se matar. Porque está aqui, o próprio Herodes mandando matar os seus soldados. Interessante isso, né? Você deve estar pensando, esse cara é doido, mas é. A punição divina atinge os representantes da injustiça. O primeiro deles, os guardas. E aí, irmãos, a punição divina também atinge o coração orgulhoso de Herodes. Olha só o que acontece. Por isso que eu falo para vocês, se formos falar da forma como Deus age, racionalmente, não conseguimos compreender. Não é isso? Meu professor de filosofia, porque eu não posso chegar aí perto de você por causa desse negócio aqui. Mas o meu professor de filosofia no seminário, ele falou uma coisa para mim uma vez. Marcos, se tem uma coisa que mata o homem para ele não compreender o evangelho, é só um palmo. É porque ele compreende o evangelho aqui, ele não entende aqui. Ou ele entende aqui e não compreende aqui. É um palmo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça até hoje. E é verdade. Porque não dá para entender. Olha só o fato que ocorre. Como que Deus age com as coisas. Neste mundo. E age também hoje. Verso 20. Havia uma séria divergência entre quem? Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Uma das regiões que Roma estava ali também governando. Você vai ver isso no Evangelho de Mateus. E este, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de obter apoio de Blasto, né, que gerenciou a crise ali, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes. O que aconteceu? O que aconteceu com esse bendito aí? Morreu. Sabe por quê? Porque ele, como um político ganancioso, ele como achando que podia mandar em todo mundo, ele mesmo criou conflitos, ele mesmo causou divergência, e as divergências se voltaram contra ele. A punição divina atingiu o coração do orgulho, do coração de Herodes. Aquele homem orgulhoso que se achava. E aí, ele achando que por causa daquela intermediação de Blasto, né, que foi ali para gerenciar a crise. Digamos que ele era hoje como se fosse um secretário ali de relações públicas. Vamos resolver aqui, Herodes é um cara gente boa, ele está mandando alimentos para vocês e tal, querendo subornar, porque fazem isso mesmo, não é? Fazem isso. E aí o que acontece? O povo, peraí, vamos tentar ver.
E aí, quando chega no dia do discurso dele, ele todo bonitão, todo querendo se fazer, vestido de trajes reais, porque ali em Roma tinha essa tradição, por causa do imperador César. César, ele ficava numa colina ali, no alto da torre de Mercena, se não estou enganado, e vendo ali as coisas acontecer, as desgraças ocorrendo, e ele rindo à toa. E ele querendo repetir o mesmo ato de César, Herodes. E ele faz o quê? Ele também se joga ali, porque eu estou governando essas regiões aqui agora, eu tenho poder e tudo, eu tenho o apoio dos judeus, então Tiro e Sidom, um problema político, isso não vai ser bom para os judeus vão ficar do meu lado, etc e tal, mas o que acontece? Deus pune. Está entendendo? Viu? Quando os favores políticos entram para querer dar lugar ao que Deus tem que fazer, é punido. Porque tentaram fazer isso lá com o profeta Abacuque, que eu preguei aqui. Porque na época de Jeremias também o povo queria fazer um acordo com a Babilônia, para não, vamos ficar aqui, vamos ser amigos, leva minhas coisas lá do templo, e depois a gente constrói outras coisas, etc e tal. E Jeremias falando, não façam acordo, não façam acordo, não façam acordo, se deram mal. Irmãos, não brinque com as coisas de Deus. A punição divina não permite também que retenhamos a glória de Deus. Aqui, uma das coisas que causou a morte de Herodes é porque ele achava que o povo ia tributar a glória a ele, né? E gritar, é voz de um Deus e não de homem. Ele achou, para mim essa glória, é glória para mim, mas não. A glória somente ao Senhor. A glória pertence somente a Deus. Não se preocupe, Deus lida com os nossos inimigos. Eu finalizo aqui nessa noite dizendo isso, que diante dessas circunstâncias, verso 24, a palavra de Deus crescia e multiplicava. Não é eu que estou dizendo, é o texto. Porque aqueles homens foram fiéis a Deus. Porque aqueles homens não negociaram com ninguém diante daquelas coisas. Eles passaram provações, eles buscaram a Deus em oração e eles acreditaram que Deus é quem vai julgar os nossos inimigos. E nessa noite, que venhamos refletir sinceramente, irmãos, para onde nós estamos caminhando. Porque essa igreja aqui poderia ir para o fracasso, se ela tivesse feito as coisas erradas. Mas foi uma igreja perseverante. Uma igreja que expandiu o evangelho e fez esse evangelho chegar até nós. Se você vê, irmãos, aonde o evangelho tem chegado, ele chegou, claro, por causa da mão de Deus, mas a mão de Deus que levou homens sinceros. E é por isso que me dá vergonha quando eu vejo uma igreja hoje se submetendo a tudo, menos a Deus. Uma igreja bajulando homens, em vez de tributar glória a Deus. Isso me entristece. Mas uma coisa me alegra, é saber que eles serão julgados pela mão potente do nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos faça refletir, nos faça ver a importância que é a oração. E orar, irmãos, não é gritar. Confiar na providência de Deus na oração não é sair daí gritando, marchando, fazendo... Fizeram uma época aqui, meu Deus do céu, até fugiu o nome. Marcha, não é marchar, não é ficar lá, não. Sabe o que é? É uma igreja sincera, que tem devoção a Deus.
Porque enquanto estamos orando, Deus está cuidando das coisas, pelo seu governo, pela sua providência e pelos meios que Ele usa. Porque está aqui os meios que Deus usou, simples. Você viu? É só olhar para o texto. Agora cabe a nós levarmos isso a sério ou não. Fechemos nossos olhos e oremos.